Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Moisés e eu trouxe aqui uma palavra do Senhor para você. Nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, e setembro amarelo por causa da prevenção ao suicídio. E eu queria trazer uma mensagem aqui, uma palavra, está lá em Salmo capítulo 18. Salmo capítulo 18, verso 4 diz o seguinte: Laços de morte me cercam, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Vou ler uma outra versão, versão NVI, uma versão um pouco mais atual, que diz o seguinte, verso 4: A morte me cercou por todos os lados com as suas garras. Quase fui afogado pela corrente de destruição. Fiquei com muito medo. Talvez você esteja passando por um momento na sua vida onde você está com muito medo. E por mais de uma vez você já pensou até em tirar a sua vida. Você já pensou que não tem mais solução. Você já pensou que era melhor você ter morrido. Talvez você não tentou contra a sua vida, mas você já desejou a morte. E a Bíblia, o salmista aqui, ele está falando e a gente pode sentir a dor no coração dele em falar: a morte me cercou por todos os lados. A depressão, a ansiedade, que é o mal deste século, ele tem assolado tantas pessoas e esse mal, ele vem muitas das vezes camuflado. Talvez a pessoa está rindo por fora, mas por dentro ela está cercada por todos os lados com as garras da morte. Quase fui afogado pela corrente de destruição. Fiquei com muito medo. A Bíblia, quando ela fala de Satanás, ela diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E quando nós falamos de destruição e de morte, nós estamos falando de Satanás. Ele é quem gera isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Satanás, ele segura com todas as garras aqueles que querem sair do reino das trevas. Mas aqui, o salmista está falando que ele ficou com muito medo. E o verso 5 diz o seguinte: Fui agarrado pelos laços do reino dos mortos. Fui apanhado de surpresa pelos laços da morte. Quando a morte vem, quando o espírito de morte está sobre uma pessoa, a pessoa está com aquele desejo de morrer ou de até de se suicidar, somente um pode livrar essa pessoa. Não tem como nós falarmos de vida antes de falarmos de morte. O pecado, ele gera a morte. E somente um pode te tirar do reino da morte. O verso 6, ele fala aqui, o salmista, depois de ele mostrar o quanto ele estava angustiado, o quanto ele estava deprimido e triste, ele diz: no meio da minha aflição, clamei pela ajuda do Senhor. Gritando, eu pedi socorro ao meu Deus. O salmista entendeu que somente Deus poderia ajudar ele. Lá do seu templo, ele ouviu a minha voz e ele escutou o meu pedido de socorro. Meu amigo, onde você está?
Você pode dobrar os seus joelhos e pode pedir, clamar, gritar por socorro àquele que pode te salvar, que pode te livrar da morte. Lá do seu templo, ele ouviu a minha voz. O Senhor, Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades, o nosso pecado, a nossa sujeira, ela faz separação entre nós e Deus. Mas quando você clama por ajuda, grita por socorro, Ele escuta o seu pedido de socorro. É o que diz o versículo 6. Ele escutou meu pedido de socorro. E o versículo 16, ainda do Salmo 18, ele diz assim: lá do alto ele estendeu a sua mão e me segurou, e tirou-me das águas agitadas. A depressão, ela é tratada muitas vezes com remédios, onde as pessoas tomam remédios e vão mascarando e neutralizando o problema. Mas a verdadeira raiz do problema está no pecado. Somente Jesus Cristo pode trazer a vida. Sabe por quê? Porque João 14:6, um versículo bastante conhecido, mas quando a gente lê ele, Deus fala profundamente aos nossos corações. Diz assim, João capítulo 14 e verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus Cristo, quando ele veio nesse mundo, ele falou para os discípulos dele, e ele falou para mim, ele fala para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está no laço de morte, só quem pode te dar a vida é aquele que é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Jesus Cristo dizendo. E tudo aquilo que vá contra o Senhor Jesus Cristo não é o caminho, não é a verdade e não é a vida. E o versículo continua: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No dia que você clamar a ajuda de Deus, no dia que você dobrar e pedir: Senhor, me ajuda, sabe o que vai acontecer? Ele vai te mostrar o Senhor Jesus Cristo, igual Ele está te mostrando agora. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a vida. Só Ele dá a vida. Só nele há vida. E Ele mesmo, em outra passagem, Ele diz que eu vim para que tenham vida. E vida eterna. Eu vim para que tenham uma vida, e uma vida abundante. Meu amigo, clame ao Senhor. Se você não consegue, busque alguém que conhece ao Senhor. Chama essa pessoa na sua casa, manda um WhatsApp para ela e fala: me ajuda, me ajuda. Vem aqui, olhe por mim. Essa pessoa vai te mostrar aquilo que a palavra de Deus diz, não o que eu digo, mas o que a palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele pode te resgatar desse laço de morte. Ele pode mudar a sua sorte, Ele pode te dar vida, vida abundante. E você vai ver o quão bom é conhecer aquele que é o dono da vida, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que todos os nossos pecados fossem pagos ali. Todos os nossos pecados foram cobrados no Senhor Jesus Cristo. Por isso, Ele nos deu a sua vida e Ele nos dá a vida, Ele nos traz a vida, Ele nos enche de vida, porque só Ele é a vida. Que Deus te abençoe. Se você precisar de ajuda, me chama no direct, chama no WhatsApp que vai ter aqui.
Não deixe para a última hora. Se você já sente uma angústia, uma ansiedade, uma depressão, procure ajuda. Pode contar comigo, pode contar com aquele que você conhece, que serve a Deus, que conhece a Deus. Peça ajuda. Peça ajuda. E que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.